Hello, hello, bom dia, sejam bem-vindos a mais uma aula de português comigo e acompanhe este vídeo até o final, tudo bem? Então, pessoal, é o seguinte, nós iremos dar continuidade aos nossos capítulos, certo? E hoje nós iremos aprender sobre o quê? Predicados, tudo bem? Predicado verbal, predicado nominal e ainda veremos como extra o predicado verbo nominal, tudo certo? Então, vou colocar aqui para vocês nosso conteúdo de hoje. Muito bem, então, é o seguinte. Deixa eu aumentar aqui a tela. Opa, deixa eu passar. Se liga nos predicados. Então, pessoal, vamos lá entender o que é predicado, tá certo? Os tipos de predicados, tá certo? Conhecer a estrutura de uma oração. Com certeza que vocês já sabem como é que funciona a estrutura de uma oração, mas não custa nada recapitular, tá certo? Normalmente as orações são formadas por esta estrutura, tá certo? As orações, os períodos simples, normalmente tem essa estrutura. Sujeito mais predicado. Tá certo? O que é o sujeito? Vamos recapitular. É aquele que concorda em gênero, masculino ou feminino, e em número, singular e ou plural, com o verbo. Então, o sujeito ele concorda com o verbo. Quando eu falo, ele foi ao cinema, foi porque ele está no singular, tá? Terceira pessoa singular, então ele foi. Agora, se eu colocar esse pronome com a função do sujeito, né? No plural, vai ficar eles foram. E não mais eles foi, que estaria incorreto, né? Eles foi. Então, eles foram. Percebam que o sujeito eles concorda em número, tá certo? Com o verbo. Eles foram, ele foi. Então, o sujeito aqui concorda em gênero, feminino, masculino, ou número, singular, plural, com o verbo. Tudo bem? E o que é o predicado, tia Úrsula? Então, gente, predicado é a afirmação que se faz a respeito do sujeito. É aquilo que se fala sobre o sujeito, é aquilo que se afirma sobre o sujeito. Tudo bem? Pessoal, vocês sabem o que é o núcleo? Quando a pessoa, por exemplo, pergunta, qual é o núcleo do sujeito? Qual é o núcleo do predicado? Núcleo é a palavra central de um conjunto de palavras. O sujeito ele pode vir enorme, tá? Pode ser com várias palavras formando sujeito, mas vai ter uma palavra que vai ser a palavra central, aquela que tem mais importância, tá certo? Vamos ver aqui nesse exemplo, a casa de Maria desabou ontem. Percebam, pessoal, que eu coloquei uma barra separando já sujeito e predicado. Sujeito de predicado, tá certo? Para ficar mais fácil. Então, eu tenho o sujeito, a casa de Maria. O que desabou ontem? A casa de Maria é o meu sujeito. Tudo bem? Desabou ontem, eu tenho predicado. Uma afirmação sobre o quê? A casa da Maria. Desabou ontem, é o meu predicado. Agora, o núcleo do sujeito é casa. A casa de Maria, isso tudo é o sujeito. Mas o núcleo, a palavra principal é casa, tá certo? Deixa eu falar por que na casa de Maria, porque de Maria está apenas especificando de quem é a casa. Mas a palavra-chave é casa, a mais importante, tá certo? Então, casa é o núcleo. E o predicado? Nós temos o núcleo, o verbo. Já falei para vocês, não sei se vocês lembram, que o verbo, pessoal, ele é a parte obrigatória que deve estar contida no predicado, tá certo? Então, o núcleo deste predicado, nós temos o verbo desabou, tá certo? Então, vamos seguir. Entendido isso? Pessoal, os tipos de predicado. Então, vamos entender cada tipo. Nós temos o predicado verbal. Predicado verbal, quando é que eu sei que o meu predicado ele é verbal? É aquele que tem como núcleo, você vai observar um núcleo do predicado,
que é a palavra mais importante, nós temos como núcleo um verbo significativo. O que é isso, tia Úrsula? É um verbo de ação, certo? Por quê? Por que o verbo de ação são chamados de verbos significativos? Porque eles trazem um significado, eles trazem no noção uma ideia, tá? Por isso que são chamados também de verbos significativos. Tá certo? Entendido? Então, gente, o verbo significativo, ele pode ser um verbo transitivo direto, um verbo transitivo indireto, ou ainda, né, um verbo transitivo direto e indireto, e também um verbo intransitivo. Por quê? Porque verbos transitivos e intransitivos são verbos significativos, são verbos de ação, que expressam uma ação, tudo bem? Vamos analisar para cada um desses verbos um exemplo, tá certo? Eu coloquei aí no primeiro exemplo, Gil comprou vários álcoois em gel, ou álcoois ou álcoois, certo? Porque são duas formas de plural para a palavra álcool, certo? Não é álcool gel, gente, é álcool em gel, tudo bem? Então, Gil comprou vários álcoois em gel. Percebam que a palavra comprar, palavra não, o verbo comprar, ele exige, tá certo? Um complemento. Gil comprou e expressa uma ação, na verdade. Então, se expressa uma ação, já é um verbo significativo. Aí, quando ele pede um complemento, que quem compra algo, na verdade, quer dizer que ele é transitivo. Se ele pede complemento, ele é transitivo. Porque o significado dele vai se transmitir para o complemento. Só vai ter sentido completo quando alcançar o complemento verbal, certo? É um complemento verbal direto, tá certo? Vários álcoois em gel é direto, é um objeto direto. Por quê? Porque o verbo comprar não exige preposição. Quem compra, compra algo, certo? Então, eu tenho aí Gil, que é o sujeito, e o meu predicado verbal comprou vários álcoois em gel. Tudo bem? Nós temos agora como exemplo, no predicado, um verbo transitivo indireto, aquele verbo que exige um complemento e um complemento que tem a preposição, por isso que é transitivo indireto. Nós temos João Pedro gosta de futebol. Quem gosta de futebol? João Pedro, sujeito. E a partir do verbo gosta de futebol, eu tenho meu predicado verbal. Porque o verbo gostar expressa uma ação, tá certo? A ação de gostar de algo ou de alguém, não é verdade? Então, gente, eu tenho um verbo transitivo indireto, porque quem gosta, gosta de. Então, esse verbo ele solicita, ele pede, ele exige a preposição de. Então, se eu tenho preposição, eu tenho um verbo transitivo indireto e vou ter um complemento indireto, que esse complemento vai se chamar objeto indireto. Tudo bem? Vamos para o verbo transitivo direto e indireto. Vamos lá. Tawane prefere aula online a videoaula. Ela prefere isso a isso. Então, gente, percebam que o verbo preferir, ele exige dois complementos, tá certo? Um complemento direto e um complemento indireto. E o verbo preferir ou não é uma ação? Expressa ou não expressa uma ação? Ação de preferir algo? Sim, é um verbo significativo, tá certo? Então, aí eu tenho o sujeito Tawane e tenho um predicado verbal, tá certo? Eu tenho meu predicado, prefere aula online a videoaula. Aí é meu predicado. Eu tenho um verbo que é transitivo direto e indireto, porque exigiu dois complementos. Preferiu o que? Aula online. A que? Agora eu tenho outro complemento, mas um complemento com a preposição a. Então, eu tenho um complemento direto, aula online, e um indireto, a videoaula, tá certo? Um exemplo para verbo intransitivo, um predicado verbal com verbo intransitivo. O técnico viajou. O pessoal pergunta quem viajou? O técnico. O técnico é o sujeito e viajou é o verbo. Você compreende perfeitamente que ele viajou? Tenho certeza que sim.
Então, esse verbo ele não exige complemento verbal, portanto, ele é um verbo intransitivo, aquele que ele mesmo se basta, nele mesmo o próprio verbo traz o significado completo. Então, o técnico é o meu sujeito e o meu predicado qual é? Somente o verbo viajou, tá certo? Por quê? Porque é um verbo intransitivo que não exige complemento. Então, apenas o verbo ele vai formar o predicado. Até porque, preste atenção, que o núcleo do predicado verbal é o verbo de ação. E viajar não é um verbo de ação? Expressa a ação de viajar? Então, pronto. O próprio verbo é o predicado. E por que esse predicado não é maior? Porque eu tenho um verbo intransitivo, um verbo que não precisa de complemento. Por que os outros predicados foram maiores? Por quê? Porque eu tive dentro, como núcleo, verbos transitivos, aqueles que sozinhos não fazem sentido, por isso precisaram de um complemento verbal. E aí, esses predicados com verbos transitivos foram maiores, porque eu tive o verbo e os complementos verbais no predicado, certo? Deu para entender? Então, gente, esse foi o predicado verbal, onde o núcleo, a palavra principal que forma esse predicado, é um verbo de ação, tá certo? Agora, vamos recapitular um pouco sobre os predicados verbais. Ainda nós vamos recapitular sobre os tipos de verbos e os complementos verbais, tá certo? Quero que fique bem claro, bem detalhado, para que não haja dúvidas, tá certo? Todos os predicados verbais são formados por um verbo de ação, tá? O predicado, o núcleo desse tipo de predicado é um verbo de ação. O predicado pode ser composto apenas pelo verbo, como a gente viu anteriormente, no último exemplo, o predicado formado apenas pelo verbo. Por quê? Porque aí era um verbo intransitivo que não precisava de complemento. Então, o próprio verbo formava o predicado, porque nele próprio havia o significado completo, sentido completo, na verdade. Então, ou conter outras palavras. Então, ele pode ser formado apenas pelo verbo ou conter outras palavras, né, que funcionam como complementos ou como acessórios, tá certo? Como assim complemento? Complementos são, por exemplo, o verbo transitivo, aquele verbo que precisa de complemento, e aí os objetos vão funcionar como complemento desses verbos, tá certo? Ou termos acessórios. Por exemplo, o verbo intransitivo, ele não faz complemento, mas pode vir um termo acessório para adicionar uma informação a esse verbo. Então, por exemplo, adjunto adverbial. Adjunto adverbial é um termo acessório, ou seja, ele vem apenas para trazer aquele tchan. Como a gente usa um acessório, nós mulheres ou os homens também usam acessórios, né? Óculos de sol e tal, para dar aquele up, certo? Para dar aquele a mais, né? Então, os termos acessórios é apenas para trazer algo a mais, trazer uma informação a mais, certo? Vamos para o primeiro exemplo. Não gosto de doce. Quem não gosta? Eu. O sujeito aí é o ponto, na verdade. Pelo verbo, pela terminação verbal, eu descubro o sujeito, o eu. Eu não gosto de doce, tá certo? Gente, e não gosto de doce, eu tenho aí o meu predicado verbal, porque eu tenho o verbo gostar, que é um verbo de ação, tá? E é um verbo que ele é transitivo, porque quem gosta, gosta de algo, ele precisa de um complemento. Como ele exige a preposição de, ele é transitivo, indireto. E o complemento verbal desse verbo, ele é um objeto indireto. Por quê? Porque o verbo exige preposição, certo? No segundo exemplo, nós temos: eu nunca assalto a geladeira. Pessoal, percebam que nós temos aí um verbo transitivo direto. Quem assalta, assalta algo ou alguém, não é verdade? Então, o verbo assaltar é um verbo transitivo, porque precisa de complemento. Quem assalta, assalta algo ou alguém, como eu já disse. E direto porque esse verbo ele não exige preposição. Eu nunca assalto o quê? A geladeira, tá certo?
Então, aí eu tenho o verbo transitivo direto e tenho um objeto direto, porque o meu complemento verbal não tem preposição, tudo bem? Então, aí, pessoal, eu, na segunda frase, é o sujeito, e nunca assalta a geladeira, eu tenho o meu predicado verbal, certo? Terceiro exemplo, nós temos o seguinte: por que você está mentindo depois de velho? Por quê? Então, aí é uma pergunta, é uma frase verbal, porque tem locução verbal, na verdade, né? Está mentindo, mentindo vem do verbo mentir. Está, o verbo está. Então, gente, por que você está mentindo depois de velho? Nós temos aí uma locução verbal. E vocês sabem que locução verbal, o último verbo da locução é o principal. É aquele a quem eu faço a pergunta. Tá certo? Então, gente, o verbo mentir, ele mesmo se basta. Ele não precisa de complemento, porque ele é intransitivo. Certo? A informação depois de velho é uma informação a mais. Para você saber, né? Que a pessoa depois de velho começar a mentir, né? Então, aí eu tenho um termo acessório, tá certo? Porque a minha pergunta poderia ser somente: por que você está mentindo? Porque quem mente, mente. Não precisa dizer que é depois de velho, ou que a pessoa é tão nova e está mentindo, entendeu? Não precisa dessas informações a mais. O verbo mentir, ele é intransitivo. Quem mente, mente e acabou, tá certo? Então, aí está acrescentado um termo acessório. E nós chamamos esse termo acessório de adjunto adverbial, certo? E depois de velho quer dizer tempo. Traz essa noção de tempo, na verdade. Tá certo? Então, gente, aí eu tenho um predicado, que é formado por uma locução verbal, onde o verbo principal é um verbo intransitivo, tá certo? E dentro do predicado também tem um termo acessório, que é o adjunto adverbial de tempo, depois de velho. Essa expressão traz a noção de tempo, certo? Continuação dos predicados, então, voltando aos predicados, temos o predicado verbal, formado por, aliás, tem como núcleo um verbo significativo, um verbo de ação. Agora, o predicado nominal é aquele cujo núcleo é um nome, é um predicativo. E isso vocês aprenderam nas aulas passadas. Predicativo é uma característica, tanto que pode se referir ao sujeito, ou uma característica que pode se referir ao objeto, certo? Então, gente, o núcleo do predicado nominal é um predicativo, tá certo? Nesse tipo de predicado, o verbo não é significativo e sim de ligação. Então, quando você tiver um verbo de ligação, você não vai ter, na verdade, um complemento verbal, você vai ter um predicativo, porque verbo de ligação liga o quê? Predicativo ao sujeito, certo? Quando você tiver um verbo de ligação na sua frase, você vai saber que o seu predicado é nominal, porque o núcleo do seu predicado, a palavra-chave, a mais importante, vai ser o predicativo, a característica, tá certo? Então, o verbo de ligação, ele serve de elo entre o sujeito e o predicativo, que é elo, que liga, certo? Que une. Então, exemplo, todos estavam apressados. Estavam vem do verbo estar, que é um verbo de ligação. Qual estado, como as pessoas estavam? Apressados caracteriza todos, como todos estavam, certo? Se caracteriza como estava o sujeito, o estado de se encontrar o sujeito, então aí eu tenho um predicativo, tá certo? E eu tenho aí todos, é o meu sujeito, estavam apressados, é o meu predicado nominal, porque o núcleo desse predicado é apressados, que é o predicativo. Tudo bem? Quando que o predicado, Úrsula, ele é verbo nominal? Então, gente, aprendemos que predicado verbal tem um núcleo, um verbo de ação. Predicado nominal, o núcleo é um predicativo, não é verdade? E o predicado verbo nominal é um mix, uma mistura dos dois, certo? Primeiro, o que é um predicado verbo nominal? O verbo vem de... vai ter que ter um verbo significativo, um verbo de ação nesse predicado.
E nominal por quê? Porque vai ter, além do verbo de ação, um predicativo. Seja um predicativo do sujeito ou do objeto. Então, nesse predicado, nesse tipo de predicado, tem que ter um verbo de ação e tem que ter um predicativo. Esse predicativo pode ser do sujeito ou pode se referir ao objeto, certo? Essa característica que se chama predicativo na análise sintática. Vamos entender melhor analisando o exemplo, tudo bem? Vamos lá. O juiz julgou o réu culpado. Quem julgou o réu? O juiz. O juiz é o meu sujeito, tudo bem até aí? Julgou o réu culpado. Julgou, gente, é uma ação? É a ação de julgar? Sim, é uma ação. Então, julgar, né? Eu tenho um verbo significativo, um verbo de ação. Julgou quem? O réu. O réu aí é o meu objeto, porque o verbo julgar existe complemento. Complemento é igual ao objeto, tá certo? Então, quem julga, julga alguém, de verdade. Então, julgou quem? O réu. Ok? O réu é o meu complemento, é o meu objeto direto. Gente, o réu culpado, ele julgou o réu culpado. Então, culpado, vocês percebem que está caracterizando o réu, que é o objeto. Então, aí eu tenho um predicativo do objeto, característica do objeto. Então, pronto. Tem um verbo de ação, verbo julgar. Tem um predicativo? Tenho. Então, eu tenho um predicado, verbo nominal. Tá certo? Essa mistura. Já que o núcleo de um predicado verbal é um verbo de ação e o núcleo de um predicado nominal é um predicativo. E a mistura desses dois núcleos, do mesmo predicado, eu tenho um predicado verbo nominal. Tá certo? Deu para entender? Eu espero que sim. Então, pessoal, venham treinar comigo. Vamos resolver, eu acho que aqui são as 3 questões que eu coloquei para que vocês entendam, tá certo? A gente só entende na prática, tá certo? A gente entende melhor na prática, na verdade. E é isso que nós iremos fazer agora, tudo bem? Então, acompanha aí de onde você está as explicações. Primeira questão, assinale a alternativa em que aparece o predicado verbo nominal. Então, vamos analisar as afirmativas aqui. Item A. Nesse samba, te proclamo majestade do universo. Qual? Nós temos aí o verbo proclamar, que é um verbo significativo, um verbo de ação, tá certo? Agora, nesse samba te proclamo, proclamo quem? Majestade. Majestade é o complemento do meu verbo proclamar. Então, majestade é o meu objeto. Agora, majestade de quê? Do universo. Percebam que essa expressão do universo caracteriza o objeto majestade. Majestade de quê? Do universo. Tá entendendo? Então, eu tenho um verbo significativo, o verbo proclamar. Eu tenho um predicativo do objeto, tá certo? Proclamo quem? Majestade. Majestade é o objeto. Do universo é o predicativo do objeto. Então, item A. Matei a charada, morreu Maria Preá, não é verdade? Então, aí o item A, eu tenho um predicado, verbo nominal. Segunda, o professor entrou apressado. A parte grifada indica o quê? Essa parte grifada. Eu tenho um predicado nominal, eu tenho um predicado verbo nominal, eu tenho um predicado verbal, ou um objeto direto, ou um objeto indireto. E aí, gente? Vocês notam que entrar é uma ação? Na verdade, é uma ação, tá? É a ação de entrar em algum lugar. Agora, pessoal, entrou apressado. Quem entrou apressado? O professor. Então, aí eu tenho, nessa parte grifada, eu tenho um verbo de ação, a ação de entrar, e tem um apressado que se refere ao professor, característica do professor. Então, tem um predicativo do sujeito. Verbo de ação, predicativo. Tem o quê? Predicado, verbo nominal. Então, seria aí o item B, de verdade? Morreu Maria Preá. E a última questão diz o seguinte, sobre o exemplo, a lua brilhou alegre no céu, afirmamos o seguinte, o que nós afirmamos?
Vamos analisar as opções e depois marcar a alternativa? Vamos. O verbo brilhar é intransitivo. E aí? Segunda, o verbo brilhar é transitivo direto? Ou 3, o verbo brilhar é transitivo indireto? Ou 4, o predicado é nominal? 5, o predicado é verbal? 6, o predicado é verbo nominal? Pessoal, pensem um pouquinho, tá certo? Depois, pausem aí o vídeo, pensem, marquem a alternativa de vocês, o que vocês acham. Depois, volta para o vídeo e veja as minhas explicações, tá certo? Então, pausa aí. Então, gente, é o seguinte. O verbo brilhar. A lua brilhou. Se eu lesse até aí, você entenderia, eu tenho certeza. Porque quem brilha, brilha. Não é verdade? Então, eu tenho um verbo intransitivo, certo? Quem brilha, brilha. Não precisa dizer como brilhou ou onde brilhou. Não precisa. Isso são informações a mais. Então, eu tenho um verbo intransitivo e eu tenho um predicado. Vamos lá. Brilhar é um verbo de ação, é um verbo significativo. Na verdade, a ação de brilhar. Agora, gente, a lua brilhou alegre. Alegre, vocês concordam que é um predicativo do sujeito? Onde estava alegre? A lua, na verdade? Então, gente, eu tenho aí um predicado verbo nominal. Não, Maria Preá. Verbo de ação, verbo brilhar. A lua brilhou alegre. Predicativo do sujeito. Pronto, gente. 2 núcleos. Predicado verbo nominal. Tudo bem? Então, pessoal, deixa eu voltar aqui para a tela maior. Eu espero que vocês tenham realmente entendido os tipos de predicado, tá certo? E aguardem a atividade no grupo de vocês, tá certo? Atividade de sala, mas vocês irão fazer em casa, né? Então, e é isso, gente. Até mais. Beijo. Fiquem com Deus.